Eles já estavam dados como capturados, cercados, sem rota clara de fuga, com soldados fechando o perímetro por todos os lados. Qualquer um ali juraria que era o fim, mas foi exatamente nesse momento que eles fizeram algo tão absurdo e ao mesmo tempo tão preciso que deixou até militares experientes sem reação. Não foi sorte, foi decisão rápida, leitura de cenário e sangue frio extremo. E quando você entende o que eles fizeram para escapar, percebe como em conflitos reais a linha entre viver e morrer pode caber em poucos segundos. Em operações reais, o momento mais perigoso não é o primeiro disparo. É quando o cerco se fecha e todos sabem que não há mais espaço para erro. Foi exatamente assim que começou essa situação. Um ambiente urbano degradado, fronteira instável, múltiplos grupos armados operando no mesmo território e informações fragmentadas circulando entre forças de segurança e unidades militares. Nada ali era simples. O alvo já vinha sendo monitorado há dias, acusado de envolvimento direto em crimes transnacionais ligados a financiamento de conflitos. A ordem era clara: capturar, isolar e impedir qualquer tentativa de fuga. Mas o que os relatórios não conseguiam prever era o fator humano sob pressão extrema. Quando as rotas foram bloqueadas e o perímetro fechado, todos os indicadores apontavam para um desfecho rápido. Ainda assim, havia algo estranho no comportamento dos cercados. Eles não demonstravam pânico, não havia correria desordenada, nem sinais claros de rendição. Para quem observa operações desse tipo, esse detalhe muda tudo. Porque quando o desespero não aparece, geralmente é porque alguém ainda enxerga uma saída. As forças no terreno avançavam seguindo o protocolo, contenção em anel, sobreposição de setores e vigilância constante dos pontos de escape mais óbvios. Telhados, becos, estruturas abandonadas, passagens improvisadas, tudo estava coberto. Drones sobrevoavam baixo, equipes táticas se moviam com cautela e a comunicação seguia em ciclos curtos para evitar vazamentos. Do outro lado, os indivíduos cercados sabiam que cada segundo contava. Eles entendiam o ambiente melhor do que qualquer mapa digital. Conheciam ruídos, horários, padrões locais e, principalmente, as falhas humanas que surgem quando uma operação se estende demais. Em conflitos modernos, a vitória nem sempre vem da força, mas da leitura correta do comportamento do inimigo. Enquanto os soldados mantinham foco nos pontos clássicos de fuga, pequenas ações começaram a acontecer fora do campo principal de atenção. Movimentos que isoladamente pareciam irrelevantes. Uma porta que se abria e fechava rápido demais. Um apagão momentâneo em uma área considerada limpa. Nada suficiente para acionar um alerta imediato. Esse tipo de cenário é comum em operações longas. A confiança excessiva no controle do perímetro cria uma falsa sensação de domínio total. E é exatamente aí que decisões críticas passam despercebidas. O choque veio quando os sensores acusaram algo impossível. O grupo havia desaparecido do centro do cerco sem romper nenhuma linha visível. Nenhum confronto direto, nenhuma troca de tiros, nenhuma fuga registrada pelas câmeras principais. Para os soldados, aquilo não fazia sentido. A reviravolta revelou um erro clássico em operações complexas. Foco absoluto no espaço físico, ignorando o fator temporal e social. A fuga não aconteceu em um único movimento, mas em uma sequência diluída, distribuída em ações pequenas demais para parecerem ameaçadoras quando vistas separadamente. Não foi improviso, foi adaptação. Em conflitos atuais, especialmente em ambientes urbanos, a vantagem nem sempre está em armamento ou número, mas na capacidade de explorar a rigidez do protocolo adversário. A percepção de controle total cegou momentaneamente quem comandava o cerco.
E quando a falha foi percebida, já era tarde demais para corrigir sem escalar o confronto, algo que a missão justamente tentava evitar. Foi nesse ponto que até militares experientes admitiram. Não se tratava de sorte, mas de leitura fria de cenário e exploração de brechas invisíveis para quem segue o manual à risca. Essa primeira fase da operação deixa uma lição clara. Em situações criminais e militares reais, o maior risco não é o inimigo armado, é a previsibilidade. O cerco parecia perfeito no papel, mas a realidade do terreno mostrou que controle não significa domínio absoluto. Cada decisão tomada ali, de ambos os lados, foi baseada em tempo, comportamento e percepção. E o que aconteceu em seguida mudaria completamente a forma como essa operação seria analisada nos relatórios finais. Porque a fuga não foi o fim do problema. Foi apenas o início de uma cadeia de consequências que colocaria toda a missão sob questionamento. No próximo bloco, vamos entrar no detalhe mais sensível dessa história. O momento em que o comando percebeu que havia perdido algo muito mais valioso do que o controle do perímetro. Quando uma operação começa a dar errado, o primeiro erro raramente é técnico, ele é humano. Após a constatação da fuga, o clima entre as forças envolvidas mudou imediatamente. O que antes era confiança passou a ser contenção de danos. Ninguém queria ser o primeiro a apontar falhas, enquanto o cenário ainda estava ativo. Em operações reais, admitir um erro cedo demais pode significar expor toda a estrutura de comando. Por isso, a reação inicial não foi revisar o plano, foi tentar provar que o plano ainda funcionava. Enquanto unidades confirmavam setores e refaziam varreduras, uma pergunta silenciosa pairava no ar. Como alguém conseguiu sair sem ser visto? A resposta não estava em túneis secretos ou tecnologia avançada. Estava em algo muito mais simples e justamente por isso mais perigoso: suposições. O comando assumiu que certos comportamentos não representavam ameaça e, em ambientes de conflito, assumir é o primeiro passo para perder o controle. A cadeia de comando funcionava dentro do esperado. Relatórios subiam, ordens desciam, protocolos eram reafirmados. O problema é que tudo isso acontecia com base em uma leitura incompleta do terreno humano. Em operações contra grupos criminosos ou células armadas, existe uma tendência recorrente: tratar o alvo como elemento reativo, nunca como agente ativo de adaptação. Aqueles indivíduos não estavam apenas fugindo, estavam observando, testando limites, medindo tempos de resposta. Cada pequena ação feita durante o cerco tinha um objetivo: provocar microajustes nas forças de contenção. Quando um soldado mudava de posição, quando uma patrulha atrasava, quando um setor ficava silencioso demais, tudo isso era anotado mentalmente. Do lado das forças, esses sinais eram diluídos pelo excesso de informação. Muitos dados, poucas conexões. Em conflitos atuais, o excesso de tecnologia pode criar uma ilusão de clareza, mas sensores não interpretam intenção, pessoas sim. E foi essa diferença que começou a pesar contra a operação. O erro não foi ignorar um alerta específico, foi ignorar o padrão. A reviravolta veio quando uma análise posterior revelou algo incômodo. O grupo não escapou apesar da operação. Escapou por causa dela. A previsibilidade dos movimentos, os horários rígidos, a confiança excessiva em determinados pontos, considerados seguros, criaram um mapa invisível para quem estava sendo caçado. Nenhuma linha foi rompida à força. Nenhuma defesa foi superada com confronto direto. O erro crítico foi tratar o cerco como estático em um ambiente dinâmico. Em guerras modernas e operações urbanas, quem se adapta mais rápido dita o ritmo. E ali, pela primeira vez, ficou claro que a adaptação não estava do lado do comando. Isso chocou os próprios soldados envolvidos, porque contrariava tudo o que parecia lógico durante a execução. A operação seguiu o manual,
Mas o manual não previa um inimigo disposto a usar o tempo como arma principal. Essa fase da missão expôs uma verdade desconfortável. Procedimentos corretos não garantem resultado quando o cenário muda mais rápido do que o comando consegue reagir. Em situações criminais e militares reais, o erro mais perigoso é acreditar que o controle visível equivale ao controle real. A fuga já não era mais o maior problema. O verdadeiro risco agora era o que aquele grupo faria com o conhecimento adquirido sobre as forças que tentaram capturá-lo. Porque toda operação falha ensina algo, e nem sempre quem aprende primeiro é quem escreve o relatório. No próximo bloco, vamos entrar no ponto mais crítico dessa história. Como a informação vazou sem ninguém perceber e por que isso transformou uma simples fuga em uma ameaça estratégica muito maior. Em qualquer operação militar ou policial de alto risco, existe algo mais valioso do que armamento ou território: informação. Depois da fuga, o comando ainda acreditava que o dano era limitado. O alvo havia escapado sim, mas a estrutura da operação permanecia intacta. Pelo menos era o que se dizia oficialmente. O problema é que, em cenários reais de conflito, ninguém foge de mãos vazias. Cada movimento observado, cada padrão repetido, cada atraso percebido, vira conhecimento operacional. E conhecimento, quando cai nas mãos erradas, vira vantagem estratégica. Enquanto o comando tentava reorganizar o discurso interno, surgiam indícios de que algo muito mais grave havia acontecido. Pequenos ajustes feitos durante o cerco começaram a reaparecer em ações posteriores do grupo, como se alguém estivesse antecipando decisões. Não era coincidência, era aprendizado inimigo. E isso muda completamente o peso de uma operação que falhou. A análise de inteligência começou de forma discreta: revisão de comunicações, cruzamento de horários, comparação entre ordens emitidas e ações executadas. Tudo parecia dentro do padrão. Nenhum vazamento óbvio, nenhum agente comprometido, nenhuma falha técnica clara. Mas conflitos modernos raramente entregam respostas simples. O erro estava na suposição de que informação só vaza por traição ou tecnologia. Na realidade, ela também vaza por comportamento repetido, posturas previsíveis, reações padronizadas. Durante o cerco, as forças demonstraram como pensam, como priorizam e como reagem sob pressão. Para grupos criminosos ou células armadas, isso é ouro. Eles não precisam interceptar comunicações se conseguem prever decisões. A cada nova movimentação após a fuga, ficava mais claro que o grupo havia entendido a lógica operacional usada contra eles. Não sabiam tudo, mas sabiam o suficiente. E em guerra, o suficiente já é perigoso demais. A reviravolta veio quando uma operação secundária, semanas depois, apresentou o mesmo padrão de evasão. Desta vez, não havia dúvida. O grupo estava antecipando o cerco antes mesmo de ele se formar completamente. Eles mudavam rotas, dispersavam presença e desapareciam minutos antes do fechamento total. Isso chocou o comando, não porque o inimigo fosse sofisticado demais, mas porque havia aprendido rápido demais. A verdade incômoda era clara. A operação inicial não apenas falhou, ela treinou o adversário. Cada decisão tomada sob pressão serviu como aula prática de como as forças atuavam. O erro não estava em um único oficial ou soldado, mas na rigidez estrutural que transformou a previsibilidade em fraqueza. Em conflitos atuais, quem aprende mais rápido sobre o outro ganha vantagem, mesmo estando em desvantagem material. A partir desse ponto, a missão deixou de ser apenas capturar um grupo fugitivo. Tornou-se uma corrida contra o tempo para redefinir protocolos antes que o conhecimento adquirido fosse usado contra outras unidades. Em operações reais, informação perdida raramente pode ser recuperada. Ela só pode ser neutralizada com mudança. E mudar em estruturas grandes leva tempo, algo que o inimigo agora tinha em abundância.
O impacto dessa falha ainda não era visível para o público, mas dentro do comando já se falava em revisão completa de estratégia. Porque quando o adversário começa a pensar como você, o próximo erro pode custar muito mais do que uma fuga. No próximo bloco, vamos entrar no ponto mais sensível dessa história, a decisão que dividiu o comando e colocou a missão inteira em risco. Depois que ficou claro que o grupo havia aprendido com a operação anterior, a missão entrou em uma fase ainda mais delicada, a do desacordo interno. Em conflitos reais, quando o inimigo começa a se antecipar, o perigo não está apenas do lado de fora. Ele surge dentro da própria cadeia de comando. Oficiais experientes passaram a discordar abertamente sobre o próximo passo. Parte defendia uma resposta imediata e mais agressiva, apostando no impacto e na surpresa. Outros alertavam que qualquer movimento precipitado só confirmaria os padrões já observados pelo adversário. O ambiente deixou de ser apenas operacional e passou a ser político, estratégico e pessoal. Em operações de alto risco, decisões não são tomadas no vazio. Elas carregam histórico, reputação e medo de falhar novamente. E foi nesse cenário que uma escolha crítica começou a se formar. As reuniões se tornaram mais frequentes e menos objetivas. Relatórios de inteligência eram interpretados de formas diferentes, dependendo de quem os analisava. Alguns viam oportunidades, outros enxergavam armadilhas claras. O fator tempo pressionava todos os lados. Quanto mais a operação demorava a reagir, maior a chance de o grupo se reorganizar, fortalecer alianças e expandir suas atividades criminosas. Por outro lado, agir rápido demais poderia levar a uma nova falha, agora com consequências ainda mais graves. Em conflitos modernos, esse dilema é comum: velocidade contra adaptação. A estrutura de comando, desenhada para garantir controle, começou a trabalhar contra si mesma. Decisões que antes levavam horas passaram a levar dias. A hesitação virou ruído, e o ruído virou brecha. Enquanto isso, no terreno, pequenas movimentações do grupo indicavam que eles sabiam que estavam sendo observados e que contavam com a lentidão do comando como parte da estratégia. A reviravolta aconteceu quando uma decisão foi tomada fora do consenso. Um setor da operação autorizou uma ação limitada, sem informar completamente os demais níveis de comando. A intenção era simples: testar uma reação rápida e recuperar iniciativa. O efeito foi o oposto. A movimentação, ainda que pequena, confirmou para o grupo tudo o que eles suspeitavam sobre padrões de resposta. Mais uma vez, não houve confronto direto. Houve evasão antecipada. O choque não veio apenas do fracasso da ação, mas da constatação de que o comando já não falava uma única linguagem operacional. A divisão interna, invisível ao público, tornou-se visível para o adversário. Em guerra e em operações contra o crime organizado, essa é uma das falhas mais perigosas que existem. E a partir dali, a missão entrou em um território ainda mais instável. Não era mais apenas uma disputa entre forças e fugitivos, mas uma luta interna para recuperar coesão e confiança. Cada decisão precisava agora considerar não só o inimigo, mas o impacto dentro da própria estrutura. O risco de escalada não controlada aumentava a cada hora. E o mais grave, o grupo fugitivo parecia entender isso perfeitamente. No próximo bloco, vamos analisar como essa divisão abriu espaço para um erro operacional ainda maior. Um erro que quase transformou uma missão de captura em um incidente de grandes proporções. Toda operação tem um ponto de ruptura. Um momento em que pequenas decisões acumuladas empurram a missão para uma zona onde o controle começa a falhar. Após a divisão interna no comando, esse ponto se aproximou rápido demais. A pressão política aumentava, a cobrança por resultados crescia e o tempo jogava contra quem precisava agir com precisão. Em cenários criminais e militares reais,
Quando a expectativa externa começa a pesar, o risco de erro interno dispara. No terreno, as unidades sentiam essa tensão. Ordens chegavam mais curtas, menos explicadas, e a margem para questionamento praticamente desapareceu. O foco deixou de ser apenas capturar o grupo e passou a ser resolver a situação. E quando uma operação muda de objetivo sem admitir isso oficialmente, o perigo se instala. A escalada começou de forma quase imperceptível. Reforço de efetivo em áreas sensíveis, ampliação de zonas de interesse, autorização para abordagens mais agressivas. Nada disso, isoladamente, parecia fora do normal. Mas somados, esses fatores mudaram completamente a dinâmica do ambiente. Uma presença ostensiva passou a chamar atenção indesejada, aumentando o risco de envolvimento de civis e de outros grupos armados que operavam na região. Em conflitos modernos, a linha entre ação cirúrgica e demonstração de força é extremamente fina. O comando sabia disso, mas a pressão por resposta rápida falava mais alto. Informações conflitantes começaram a circular. Relatos de movimentação armada, boatos de retaliação, indícios de que o grupo poderia reagir com violência caso se sentisse encurralado novamente. Cada alerta elevava o nível de prontidão, e cada aumento de prontidão reduzia a margem para erro humano. O cenário caminhava para um confronto que ninguém dizia querer, mas que todos pareciam aceitar como possível. A reviravolta aconteceu quando uma patrulha avançada quase cruzou o limite irreversível. Um contato suspeito, uma leitura equivocada de intenção e segundos de tensão absoluta. Por pouco, um disparo não foi feito. Por pouco, a operação não se transformou em confronto aberto. O mais alarmante não foi o quase erro, mas a reação imediata. Ninguém se surpreendeu. Aquilo já era esperado. Esse detalhe revelou algo grave. O comando havia normalizado o risco extremo. Em operações reais, quando o quase deixa de chocar, significa que a missão está perigosamente perto do colapso. O grupo fugitivo, por sua vez, parecia explorar exatamente esse limite, se aproximando o suficiente para gerar resposta, mas nunca o bastante para justificar a ação direta. Era provocação calculada, e funcionava. Depois desse episódio, ficou claro que a missão precisava mudar ou seria engolida pela própria escalada. O risco já não era apenas perder o alvo, mas causar um incidente maior, com repercussões políticas, estratégicas e humanas. Em operações de comando operacional, saber quando parar é tão importante quanto saber quando avançar. Essa quase falha acendeu um alerta interno que não podia mais ser ignorado. A pergunta agora não era como capturar o grupo, mas como evitar que essa operação saia completamente do controle. No próximo bloco, vamos analisar a decisão mais difícil até aqui: recuar para sobreviver. E por que, em guerra e contra o crime organizado, recuar nem sempre significa perder. Em operações militares e policiais de alto risco, recuar é uma das decisões mais difíceis de serem tomadas. Não porque seja tecnicamente complexa, mas porque fere o ego institucional e a expectativa de resultado imediato. Depois do quase confronto, o comando se viu diante de uma escolha que ninguém queria assumir publicamente: continuar avançando e aceitar o risco de um desastre, ou interromper o ritmo da operação para preservar controle. No discurso externo, recuar soa como fracasso. No terreno, muitas vezes é a única forma de evitar mortes desnecessárias. A tensão era evidente. Cada minuto sem ação parecia dar vantagem ao grupo fugitivo, mas cada passo em falso poderia transformar uma missão cirúrgica em um incidente irreversível. E foi nesse silêncio operacional, mais perigoso do que qualquer troca de tiros, que a decisão começou a amadurecer. O recuo não aconteceu de forma abrupta. Foi um reposicionamento calculado, feito em camadas.
Redução de presença ostensiva, ajuste de patrulhas, mudança nos horários e, principalmente, quebra deliberada de padrões já identificados pelo adversário. Para quem observa de fora, parecia perda de iniciativa. Para quem entende comando operacional, era exatamente o oposto. O objetivo não era desaparecer, mas confundir. Em conflitos atuais, negar informação ao inimigo é tão importante quanto coletá-la. Ao alterar rotinas, o comando tentava apagar as lições que havia ensinado sem querer nas fases anteriores. Ao mesmo tempo, equipes de inteligência passaram a trabalhar de forma mais discreta, focando menos em captura imediata e mais em mapeamento de relações, rotas secundárias e fontes de apoio. O recuo virou ferramenta, não rendição. Mas essa estratégia exigia algo raro em operações sob pressão: paciência. A reviravolta veio quando o grupo fugitivo reagiu ao silêncio. Acostumados à pressão constante, eles interpretaram a diminuição da presença como sinal de vitória. Movimentações começaram a reaparecer. Contatos antes suspensos foram retomados. Rotas consideradas seguras voltaram a ser usadas. Para o comando, esse foi o primeiro indício de que o recuo estava funcionando. Não porque o inimigo tivesse sido enganado completamente, mas porque voltou a agir. Em operações reais, forçar o adversário a se mover é recuperar iniciativa sem disparar um único tiro. O erro inicial havia sido tentar controlar tudo ao mesmo tempo. Agora, o foco era observar, aprender e escolher o momento certo. A percepção de vantagem começou lentamente a mudar de lado. Essa fase marcou uma virada silenciosa na missão. O recuo estratégico reduziu riscos imediatos, quebrou previsibilidade e abriu espaço para uma abordagem mais inteligente. Ainda não havia vitória. O grupo continuava livre e consciente do perigo. Mas pela primeira vez, desde a fuga inicial, o comando deixou de reagir e voltou a planejar. Em operações de comando operacional, sobreviver ao próprio erro é parte do processo. E agora, com o terreno emocional mais frio e o tempo novamente sob controle, uma pergunta começou a guiar os próximos passos. Como transformar informação em vantagem real sem repetir os mesmos erros? É exatamente isso que vamos analisar no próximo bloco, quando entrarmos na preparação da fase final da operação. Depois do recuo estratégico, a operação entrou em sua fase mais perigosa, justamente porque parecia calma demais. Em conflitos reais, silêncio não significa ausência de ação, significa preparação. Com a pressão imediata reduzida, o comando passou a trabalhar longe dos holofotes, ajustando cada detalhe que antes havia sido exposto ao inimigo. O erro inicial ensinara uma lição dura. Qualquer movimento visível seria interpretado, analisado e usado contra eles. Portanto, a nova fase exigia algo contraintuitivo: agir sem parecer que estava agindo. Não havia mais espaço para improviso nem para decisões emocionais. Tudo precisava ser frio, lento e, acima de tudo, invisível. Enquanto o grupo fugitivo retomava atividades acreditando ter escapado do pior, o tabuleiro começava a ser reorganizado longe do alcance deles. A preparação não envolveu grandes deslocamentos de tropas nem demonstrações de força. Pelo contrário, as ações mais importantes aconteceram fora do campo físico tradicional. Inteligência financeira, análise de vínculos, observação indireta de intermediários e monitoramento de comportamentos repetitivos passaram a ser prioridade. Em operações contra grupos criminosos e células armadas, raramente o alvo principal é o ponto mais fraco. A fragilidade costuma estar ao redor, em quem fornece apoio, informação ou logística. O comando entendeu que capturar o grupo exigiria primeiro limitar suas opções sem que eles percebessem. Pequenas restrições começaram a surgir:
Atrasos, falhas de comunicação, rotas menos eficientes, nada grave o suficiente para levantar alarme, mas suficiente para reduzir liberdade de ação. Essa é uma das fases mais delicadas de qualquer operação, quando o sucesso depende de o inimigo continuar acreditando que está seguro. A reviravolta aconteceu quando um padrão ignorado desde o início voltou à tona. Um comportamento recorrente, considerado irrelevante nas fases anteriores, revelou-se a peça central da movimentação do grupo. Não era uma rota fixa nem um local específico, mas um hábito, algo humano, previsível, repetido sob estresse. Esse detalhe mudou completamente a leitura do cenário. A armadilha não seria montada em um lugar, mas em um tempo, em um intervalo específico, em uma janela de comportamento. Para os soldados envolvidos, isso foi um choque silencioso. Não haveria cerco clássico, não haveria avanço ostensivo. A captura, se acontecesse, seria resultado de espera, não de força. Em operações modernas, essa é uma das formas mais eficazes de retomar vantagem sem reacender o conflito. Com a armadilha desenhada, a missão entrou em contagem regressiva invisível. Tudo dependia de manter o controle emocional, resistir à tentação de acelerar e aceitar que o sucesso viria apenas se ninguém quebrasse o silêncio. O grupo fugitivo continuava livre, mas agora se movia dentro de um espaço cada vez menor, sem perceber. Em comando operacional, a vitória raramente é barulhenta. Às vezes, ela começa no momento em que o inimigo acredita que nada está acontecendo. No próximo bloco, vamos entrar na fase mais tensa de toda a operação, a espera final e o risco de tudo desmoronar segundos antes do desfecho. Na maioria das operações, o momento mais perigoso não é o início nem o confronto, é a espera. Depois que a armadilha silenciosa foi montada, a missão entrou em um estado de tensão contínua. Nada podia sair do lugar, nenhuma unidade podia se mover sem autorização, nenhuma informação podia vazar. O menor erro agora não causaria apenas uma fuga, mas desmontaria meses de trabalho invisível. Em cenários reais de guerra e combate ao crime organizado, essa fase testa mais o psicológico do que a técnica. Soldados treinados para agir precisavam conter o impulso de fazer qualquer coisa, porque naquele ponto, agir era o maior risco. O sucesso dependia de não interferir no próprio plano. As horas passavam lentas, comunicações eram reduzidas ao mínimo absoluto. Cada relatório era curto, objetivo e carregado de cautela. O ambiente parecia parado, mas estava longe disso. Pequenos sinais indicavam que o grupo começava a sentir desconforto. Movimentos mais curtos, mudanças sutis de comportamento, pausas longas demais entre contatos. Para quem não conhece operações desse tipo, esses detalhes passam despercebidos. Para quem vive comando operacional, são alarmes silenciosos. O perigo era interpretar errado. Antecipar demais poderia revelar a armadilha. Esperar demais poderia permitir nova evasão. Esse equilíbrio frágil é o que separa operações bem-sucedidas de fracassos históricos. Cada segundo era pesado contra riscos humanos, políticos e estratégicos. A reviravolta aconteceu quando um evento inesperado quase quebrou tudo. Um fator externo, não planejado, não controlável, entrou no cenário. Algo comum, banal para quem olha de fora, mas capaz de alterar completamente o comportamento do grupo. Por alguns minutos, o padrão observado desde o início se rompeu. Para o comando, aquele foi o momento mais crítico de toda a operação. Intervir significaria expor o plano. Não intervir significava aceitar o risco de perder a única janela construída até ali. A decisão precisava ser tomada em segundos, sem debate, sem margem para correção. Foi nesse instante que a experiência falou mais alto do que qualquer protocolo escrito. A escolha feita naquele momento manteve a armadilha viva, por pouco. O plano não foi executado, nem cancelado. Foi sustentado.
Essa decisão, invisível para qualquer observador externo, definiu se a operação ainda teria futuro. Em comando operacional, existem escolhas que nunca aparecem nos relatórios públicos, mas carregam o peso de toda a missão. O grupo fugitivo seguiu em movimento, sem saber o quão perto esteve de escapar novamente. No próximo bloco, vamos entrar no instante mais delicado de todos, quando a armadilha começa a se fechar e não há mais espaço para a correção. Toda a operação chega a um ponto em que a espera termina e não existe mais espaço para hesitação. Esse momento não é anunciado, ele simplesmente acontece. Depois da decisão crítica na fase anterior, os sinais começaram a se alinhar de forma rara. O grupo voltou ao padrão observado, repetindo exatamente o comportamento que havia sido mapeado durante semanas. Para o comando, aquilo não era confirmação, era alerta máximo. Qualquer leitura errada ali significaria expor toda a estrutura montada. Em operações reais, a execução não começa quando a ordem é dada, mas quando o cenário deixa claro que não haverá uma segunda chance. E esse era o caso. O relógio não marcava o tempo marcava o relógio. A execução foi silenciosa por necessidade, não por estilo. Movimentações mínimas, mudanças quase imperceptíveis de posição, ajustes feitos em segundos. Nenhuma comunicação desnecessária. Cada unidade sabia exatamente o que fazer porque tudo já havia sido decidido antes. Em comando operacional, a fase de execução não é lugar para criatividade. É lugar para disciplina absoluta. O cerco que antes falhou agora não era visível. Não havia anéis claros, nem presença ostensiva. O controle vinha do tempo e da sincronização. Enquanto o grupo se movia acreditando estar em uma zona segura, opções começaram a desaparecer sem que eles percebessem. Em conflitos modernos, o fechamento mais eficaz é aquele que o alvo só entende quando já é tarde demais. A reviravolta veio quando um detalhe quase passou despercebido. Um atraso mínimo, um comportamento fora do ritmo habitual, algo que poderia significar duas coisas opostas: erro de leitura ou reação consciente do grupo. Esse tipo de ambiguidade é mortal em operações reais. O comando precisou decidir se aquilo era ruído ou sinal. A escolha foi arriscada, mas necessária. A execução seguiu. E ao fazer isso, o comando aceitou a possibilidade de estar errado. Esse é o peso que raramente aparece nos relatos públicos. Alguém precisa decidir sem certeza. O choque depois veio ao perceber que o grupo havia notado a mudança tarde demais. Pela primeira vez, desde a fuga inicial, eles estavam reagindo, não antecipando. A armadilha não havia se fechado completamente, mas agora estava visível para quem estava dentro dela. O grupo percebeu que algo havia mudado, mas já não tinha clareza de onde vinha a pressão. Em operações de comando operacional, esse é o ponto sem retorno. Ou o plano se concretiza, ou tudo desmorona em segundos. O ambiente ficou instável, imprevisível e carregado de risco. Cada passo seguinte poderia resultar em captura silenciosa ou confronto direto. No próximo bloco, vamos entrar no desfecho dessa operação, o momento em que decisões acumuladas ao longo de semanas cobraram seu preço final. Toda operação longa converge para um único instante, um ponto em que meses de preparação, erros, correções e silêncio se condensam em segundos irreversíveis. Esse momento chegou sem aviso formal. O grupo, agora ciente de que algo estava errado, começou a agir de forma reativa. Movimentos deixaram de seguir o padrão seguro e passaram a revelar pressa. Em cenários reais de conflito, essa mudança é crítica. Quando o alvo percebe a armadilha, ele deixa de pensar em eficiência e passa a pensar em sobrevivência. Para o comando, isso significava apenas uma coisa: o desfecho não poderia mais ser adiado. A operação havia entrado em sua fase final, aquela em que nenhuma decisão pode ser refeita. A execução final foi marcada por precisão absoluta. Não houve discursos nem ordens longas.
Tudo já estava decidido. As unidades se moveram como previsto, fechando opções sem acelerar o ritmo. O objetivo não era provocar reação, mas impedir escolha. Em comando operacional, capturar sem confronto é sempre o cenário ideal, mas raramente garantido. O grupo tentou romper a lógica da armadilha, buscando alternativas improvisadas. Foi nesse ponto que a diferença entre improviso e planejamento ficou clara. Cada tentativa de evasão encontrava um obstáculo invisível, uma ausência de caminho, um tempo que não fechava. Para os soldados envolvidos, aquele era o teste final de disciplina, manter controle mesmo quando o alvo começava a errar. Em conflitos reais, o erro do inimigo é perigoso porque pode gerar reação desesperada. A reviravolta final veio quando ficou claro que o grupo não escaparia sem escalar o confronto. A escolha era simples e brutal: render-se ou provocar uma resposta armada. O comando precisava agir antes que essa decisão fosse tomada do outro lado. A intervenção aconteceu no último instante possível, quando a janela ainda permitia controle. O choque para os soldados não foi a ação em si, mas o silêncio que veio depois. Nenhuma troca prolongada, nenhum caos, apenas a confirmação de que a operação havia chegado ao fim. Para quem acompanhou desde o início, ficou evidente que o sucesso não veio de força superior, mas de adaptação tardia e aprendizado doloroso. O desfecho da missão trouxe alívio, mas não celebração. Em operações de comando operacional, o fim nunca apaga os riscos assumidos nem os erros cometidos. A captura não anulou a fuga inicial, nem as falhas que permitiram que o grupo aprendesse tanto sobre as forças envolvidas. O que ficou foi uma operação marcada por lições duras, decisões impopulares e escolhas feitas no limite. Para o comando, a missão terminava ali. Para a doutrina, ela apenas começava a ser analisada. No papel, essa foi apenas mais uma operação de captura em um cenário de conflito moderno. Mas, na prática, ela expôs algo muito mais profundo sobre guerra, crime organizado e comando operacional. Desde o primeiro cerco até o desfecho silencioso, ficou claro que o maior inimigo não foi o grupo fugitivo, foi a previsibilidade. A operação começou forte, tecnicamente correta, bem equipada. E ainda assim falhou. Não por falta de recursos, mas por excesso de confiança em protocolos rígidos, aplicados a um cenário que mudava em tempo real. Cada fase revelou uma verdade desconfortável. O cerco ensinou demais. O erro não foi corrigido a tempo. A divisão interna enfraqueceu decisões. A escalada quase transformou controle em desastre. E o recuo, visto por muitos como fraqueza, acabou sendo o único caminho para recuperar vantagem. Nada disso aparece em manchetes. Nada disso vira discurso oficial. Mas é exatamente aí que operações reais se decidem. Longe das câmeras, no silêncio, no psicológico e na capacidade de admitir falhas antes que elas custem vidas. O desfecho não foi uma vitória limpa, foi uma contenção de danos bem executada. A captura aconteceu sim, mas deixou claro que em conflitos atuais, vencer não significa dominar completamente o cenário. Significa errar, sobreviver ao erro e aprender rápido o suficiente para não repeti-lo. Essa operação mostrou que informação vazada não é apenas a que escapa por tecnologia ou traição, mas a que se entrega por comportamento, rotina e rigidez. Mostrou também que o tempo pode ser arma, tanto para quem foge quanto para quem caça. Se existe uma lição central aqui, é esta. Em comando operacional, força sem adaptação vira fraqueza. E quem insiste em repetir padrões previsíveis, mesmo com superioridade técnica, acaba jogando o jogo do adversário. As operações mais eficazes não são as mais barulhentas nem as mais rápidas. São as que conseguem pensar enquanto todos esperam ação. Se você chegou até aqui, é porque entende que conflitos reais não se resolvem com respostas simples. Aqui, a gente analisa o que quase deu errado,
o que ninguém gosta de admitir e o que realmente define sucesso ou fracasso em guerras, operações militares e ações contra o crime organizado. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreva no canal, acompanhe os próximos episódios e continue do lado de quem prefere entender o campo de batalha antes de julgar o resultado, porque no mundo real a verdade quase nunca está no primeiro disparo. Ela está nas decisões que vêm antes e nas consequências que ficam depois.